Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira de cinza, dia 18 de fevereiro. Ibovespa voltando do carnaval, continua subindo, 1,27% foi a alta do pregão de hoje. Ibov dando sequência a um bom movimento de alta no gráfico diário, ainda com chance de poder prolongar mais esse movimento aí para cima, poder testar uma região aqui, já está praticamente em cima, já testando aqui a região de 52 mil pontos, primeiro nível ali de resistência relevante, depois disso na faixa dos 53 mil pontos. O fato principal é que iniciou uma correção pelo gráfico 60 minutos, seria, vamos dizer assim, interessante que acontecesse uma correção um pouco maior aqui no G60, em termos pelo menos de tempo, mais algumas horas aqui vindo para baixo, em termos de gerar alguma nova oportunidade na ponta compradora aí nos próximos pregões. Então ainda ficaria até isso, principalmente focando em compras mais rápidas, visto que já como está já num bom movimento de subida, a relação risco-ganho já começa a ficar um pouco mais favorável para a compra de swing trade. Então, fato principal, zona de suporte para o Ibovespa, 50.300 até os 50 mil pontos, numa correção um pouco maior pelo intraday, seria uma região a ser monitorada aí em termos de possibilidade de entrada, até mesmo olhando para o índice futuro. PetroR4 fechou o pregão com candle ali de indefinição, um doji, uma alta de 1,3%, tendo uma chance aí de gerar também outro movimento de baixa e manter sua tendência indefinida, respeitando a zona de resistência de 10,30 a 10,46, acima disso seria 10,78, a próxima resistência para Petro, para gerar algum tipo de compra nessa ação, só avaliando o próximo movimento de baixa em termos de tentar pegar alguma saída de toda essa zona de resistência que ela tem aqui pela frente. Pelo intraday, ainda daria para buscar alguma possibilidade de compra, de day trade, desde que ela permaneça acima de uma região ali de R$10, gerando um fundo ascendente ali no G60. Ou seja, esse movimento que está aqui de correção no G60, ele se prolongar um pouco mais, testar efetivamente ali os R$10 e gerar alguma sinalização de alta. Por exemplo, uma primeira hora de pregão batendo os R$10, a segunda hora de pregão já superando a máxima da primeira hora de pregão, seria uma alternativa de entrada, no meu entender, focando mais em day trade. E para day trade na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 15 minutos, por exemplo, 15 a 10 minutos, abaixo dos R$10 também seria uma alternativa a favor de um movimento de baixo no gráfico diário, que teria como ponto de suporte mais relevante para testar o gap em R$ 9,54. Vale 5. Pregão de hoje, alta de 1,09%, candle também ali igual da Petro, de mais para uma reversão, de um movimento de subida para um movimento de baixa. Da mesma forma que eu falei na Petro, na Vale, topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos seria mais para venda, abaixo dos 19,38. Pensando em pegar também o que é uma operação mais rápida aqui para baixo, não seria, no meu entender, uma operação mais longa, por mais que ela esteja aqui numa zona de resistência é essa aqui, toda uma faixa de preço em torno de R$19,65, ao ponto mais alto aqui R$20, número redondo, e depois 20,32. São os dois níveis ali, os próximos níveis de resistência para essa ação. Da mesma forma da Petro, para buscar a compra de swing trade, após somente uma correção no gráfico diário, para avaliar essa correção em termos de pegar uma compra de fundo ascendente na Vale 5. Demais ativos, Lame 4. Lame 4, recomendei a compra na Lame 4 no pregão de hoje. Essa entrada aconteceu em 15,99, a recomendação a superar 15,98. Então a compra foi devidamente efetivada. O objetivo dessa operação, o stop dessa operação está abaixo aqui desse fundo que ela gerou no G60, em 15,56. E o objetivo dessa operação na relação risco-ganho de 1 para 3 está em 17,28. Lembrando que o risco dessa operação, o tamanho do stop dessa operação é de 2,69% e a recomendação de capital 13%. Vamos ver como é que ela vai se desempenhar os próximos pregões. Fechou o pregão bem com alta de 3,82%. Lembrando também que os demais ativos que seguimos na ponta compradora, IP Marcas e Itube 4, segue inalterada aí a posição, apesar da IP Marcas ter batido no número exato em termos de objetivo, 18,77, e ter recuado, ainda continuo
comprado nas duas ações. Outros ativos a serem monitorados para os próximos pregões. BBAS3 vai ser um show de B aqui agora. BBAS3, primeiramente, num recuo que ela já vem fazendo no pregão de hoje, apresentou queda de 2,64%, mas enfim, é um ativo que, se retornar ali para a região de 23 e 25, ou se aproximar disso, dependendo da forma que se aproximar, eu ainda daria para arriscar a compra de fundo ascendente no G60. Enfim, dentro do que eu comentei no Ibovespa, compras mais rápidas, duração que eu não vou exigir tanto aqui para cima, um stop mais curto pelo G60 e, consequentemente, um objetivo não muito longo, visto o tamanho do stop. Outra ação, BBSE3, lembrando que BBAS3 está em tendência de alta. A outra ação, BBSE3, BB Seguridade, conseguiu fechar finalmente acima dos R$30, é um ponto positivo, mas já está no quarto pregão aí de movimentação para cima. Então, se não é um ativo que se encaixa para o meu perfil compra de rompimento. Daria para buscar com estratégia de rompimento nessa ação, superação da máxima desse candle, com stop aqui abaixo da mínima, mas não é a estratégia que eu gosto de executar. Então, da mesma forma de BBSE3, correção no G60, eu ficaria atento, dependendo do que ela fizer no gráfico intraday a partir do próximo pregão, eu buscaria a operação nesse ativo, mas também com foco numa operação de tempo mais curto. Tá? Stop mais curto, também tempo mais curto, de um dia para o outro, seria algo nesse sentido. A outra ação, BVMF3, segue o show de B. BVMF3 fechou muito bem o pregão de hoje, 3,21%. A tendência é indefinida ainda no curto prazo, mas esse candle de hoje, para mim, ele já representa uma chance maior de mudança de tendência. A tendência que ela vinha aqui montando a tendência de baixa, depois de ter feito esse candle aqui fechando abaixo, não gerando nova mínima, aí montou dois candles ali com certa dificuldade, agora acelera aqui para cima, então ela também passou a se encaixar, no meu entender, na mesma situação de olhar o gráfico intraday em busca de alguma alternativa de compra de fundo ascendente pelo G60 nesses próximos dois pregões, ainda que restam nessa semana. E olhando para baixo, agora Braskem, BRKM5, aqui engasgada nesse ponto, a tendência indefinida no diário, mas a tendência de baixa no médio prazo. Seria um ativo que a se monitorar a perda desse nível de suporte em termos de buscar uma venda nessa ação. A venda mais pelo gráfico diário, a venda mais de swing trade em cima de BRKM5. E a outra, Natura, Nato3, essa mais pelo G60. Vindo aqui contrário a um movimento muito forte de baixa e se aproximando da zona de resistência importante de um gap que ela abriu aqui em R$29, número redondo, fundo anterior 29,12, o fundo anterior, aí outros fundos aqui na faixa de 29,42. Enfim, dentro desse nível aqui, dependendo do que ela fizer nos próximos pregões, seria uma alternativa de venda com stop curto pelo G60 de topo no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.